Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Vamos para as notícias do cinema brasileiro. Do cinema brasileiro, não. Do cinema global, do cinema das galáxias. Sim. Vambora, Humberto. Vamos lá. O Dequinho, eu mandei para você uma notícia sobre o futuro do entretenimento. O futuro do entretenimento. Vai lá. Qual é o futuro do entretenimento? Você vai descobrir. Vamos ver os sites. Você só vê os sites de primeira, né? É uma Mas que site você Omelete. sugere? É tudo bloqueado naquela bosta daquele Variety, Hollywood Reporter. Você quer inglês? Sim. Mas o nosso público é Eu não acompanho brasileirinho. nenhum site nacional. Só o que eu escrevo, que é o UOL. Tirando isso, zero. Você acompanha o UOL? Eu acompanho o UOL porque Pra minha coluna cinema. é no UOL. Não, pra cinema eu acompanho só coisa fora. Só coisa gringa. Só coisa gringa. E minha coluna, leio minha coluna, que é a melhor coisa de cinema que tem no Brasil. Mas eu não vejo nenhum desses sites, cara. Porque eu tenho um problema... não com o Omelete, porque eu acho que eles são mais profissionais, mas geralmente é uma bazinha sem fim, né? Sei. É uma coisa, porque isso aí, por exemplo, é uma notícia real, é uma coisa que acontece. Não é uma notícia 100% correta, mas tudo bem. Então vamos lá. Ele não vendeu a imagem dele para a empresa de deepfake. Ele não pode voltar às telas com isso. Isso aí é um comercial japonês que ele vendeu a imagem, sim, mas a notícia foi meio que ganhou outras proporções, né? Dito isso, é uma discussão que eu acho que é válida. Exato, esse é meu ponto. Quando eu trago aqui, eu não quero saber do Omelete. Quem foi que escreveu? Não, Só mostra nem aqui sei. pra gente tal Sadovski. Não, sei lá. Põe lá. Quem escreveu? Foi o Bruce Willis que escreveu. Vai pra cima. Vamos Deco lá. tá bem de mal. Tá ruim. Não tá em Não, cima. aí, tá embaixo. Ali, ó. Aí, Pedro Pedro Henrique. Henrique. Não sei Ribeiro. quem é. Não sei quem é, Não sei caguei quem pro é. Pedro Henrique também. É o PH. O ponto é, Sadovski, isso é possível. As pessoas Isso é estão possível. vendendo imagem pro deepfake. Bruce Willis não pode atuar jamais. Sim. Então, assim, podemos ter o Bruce Willis. É possível. Assim, a atuação não é a imagem, né? A atuação é um conjunto de 1 milhão de coisas. A tecnologia vai chegar num ponto que um catálogo de imagens de milhares de horas de filmes do Bruce Willis podem ser carregados numa inteligência artificial que possa ser programada para usar aquilo e criar uma performance que seria uma performance do Bruce Willis? Pode. Tem um elemento humano ali? Não tem. Ela não é, nunca vai ser real isso. Sempre vai ser uma coisa artificial. Agora, isso pode ser usado para compensar algumas coisas, ela já é usado, né? A gente viu o Rogue One do Star Wars, que o Peter Cushing, né, que é o Grand Moff Tarkin, ele tá no filme. E o Peter Cushing morreu há anos e décadas. Então, obviamente, é um ator com o rosto digital do Peter Cushing colocado em cima do rosto dele. Né? Isso é um acordo com a família do Peter Cushing, é uma coisa que é aprovada. Existe um trabalho digital para construir isso, que eu acho assustador, mas que tudo bem. É que a gente tem que ver onde está o limite disso. Sei lá, o Bob Dylan acabou de vender todo o catálogo musical dele, né? 1 bilhão e pouco ele vendeu. É a música dele. Ele pode vender pra galera usar agora como bem entender? Pode. Por que um ator pode dizer, eu quero vender minha imagem, então, galera? O James Earl Jones fez isso agora, né? Ele liberou a Lucasfilm a usar a voz dele como Darth Vader para todo sempre. Então, a Lucasfilm tem um arquivo com milhares de frases dele e vão poder combinar isso usando inteligência artificial para fazer qualquer voz do Darth Vader daqui para sempre. Então, nunca vai ter um outro ator fazendo a voz do Darth Vader que não o James Earl Jones. Então, meio que já existe isso agora. O próprio Mark Hamill, quando ele apareceu no último episódio de Mandalorian, ele era um ator com o rosto digitalmente colocado com o Mark Hamill. Mark Hamill estava no set para dar referência da atuação dele, da voz. Quando ele reapareceu depois em Boba Fett, né, no livro de Boba Fett, já usaram um deepfake mais elaborado. Era o Mark Hamill lá, mas o rosto dele é manipulado com tecnologia de deepfake. Então, assim, eu não sei onde está o limite disso. E a pergunta é mais ética do que tecnológica. A tecnologia vai chegar lá. Porque é o seguinte, a gente pode até entrar nesse ponto da ética depois, mas quando a gente pensa assim, puto, o robô nunca vai conseguir realizar a arte como um ator, porque é isso, a atuação não é só A atuação é mil coisas, conjunto cara. de expressões.
Porém, existe uma máquina hoje que faz piada. A gente sempre discute isso. Nunca vão conseguir fazer piada. Consegue. Se a gente for analisar muitos comediantes que estão por aí, eles estão repetindo as mesmas fórmulas e as mesmas piadas com uma roupa diferente, com um jeitão diferente, em shows diferentes, mas há muito tempo fazendo a mesma coisa. E o povo gosta. E assim, então vou dar esse exemplo só para o pessoal entender. Meio que é mais um filme dos Vingadores. Eu sei que você gosta dos Vingadores, tá? Sim. Mas você está entendendo onde eu quero chegar. Mais ou menos. Porque um novo filme dos Vingadores, ou de Harry Potter, quem seja, tem pessoas escrevendo e mesmo usando uma estrutura familiar, nunca é igual. Eles têm coisa diferente. A jornada do herói e o modo de você construir narrativas, ele tem umas 7, 8 formas diferentes e só. A gente não vai muito além disso. Né? Tipo, jornada do herói é homem contra homem, ou homem contra natureza, ou homem contra máquina, ou homem contra ele mesmo. Tem uns cenários que se repetem, mas o modo como você constrói esses cenários vai depender da criatividade de quem está fazendo. Sim. Se você programa uma máquina com piadas para ela fazer piadas, ela vai conseguir combinar as coisas e vai tirar algumas coisas idiotas e algumas coisas que vão ser engraçadas. Mas você fechou a porta para evolução aí. Porque a máquina não vai evoluir. Ela tem aquilo que ela trabalha. Então, não vai porque ela não tem... A gente fala de learning machine, né? Mas ela vai evoluir dentro do parâmetro que alguém programou ela para evoluir. Além disso, a gente ainda está um pouco no campo da ficção científica. A reação da máquina sempre vai ser uma reação na linha que alguém programou. Tem um filme dos anos 80, né? Short Circuit, o incrível robô. É o robô que fica vivo, né? É um robô que tem um raio, o cara ele fica vivo. E um cara que é o Steve Gutenberg, né? Grande Steve Gutenberg dos anos 80, ele meio que resgata esse robô e ele não quer acreditar que o robô tá vivo. Como é que você prova que o robô tá vivo e não é uma máquina programada? E ele tá lá à noite conversando com o robô, e o robô tá com ele falando, e falando mil coisas e tal. E aí? Aí ele fala uma coisa engraçada e o robô ri. Aí ele fala, isso aí você não tem como programar. É uma reação emocional, vindo de bagagens que uma pessoa teria, uma pessoa viva, né? Porque você vai mexer com emoção, com sentimento. Você pode simular, mas você não pode startar do zero. O robô riu. Então, mas ele tá vivo. Ele pode ter um catálogo de reações para ele responder aquele estímulo que pode significar uma piada. Alexa responde minhas coisas. Não, exatamente. Então, eu acho que é possível, porque, por exemplo, toda criatividade ela é com a base das suas referências, mais o seu toque pessoal. Só que o seu toque pessoal também vem das suas referências, de tudo que você viveu. Vida. Então, mas esse, o robô consegue fazer isso. Mas esse é o ponto. Na vida, eu aprendo. Para um robô aprender, ele tem que ser programado. Tem que parar e... Vamos programar aquilo que vai ser. Porque se ele tiver, por exemplo, programado para resolver situações, vamos pensar numa coisa básica aqui, ó. Aqui tem uma parede, então o robô está indo de frente com a parede. O robô, ele tem alternativas aqui, ó. O robô ele pode virar aqui e seguir. Seria capaz de pensar numa reação para seguir aqui? Ele pode ter uma solução também para esse limite dele. Mas entendeu? A gente está falando de uma barreira física, uma coisa que de fato está lá, né? É uma coisa que ele tem que reagir porque tá na frente dele. Emoções, eu acho que são... A gente foi profundo hoje, né? Emoções, eu acho que elas são menos... são mais intangíveis nesse sentido, sabe? São coisas muito, muito específicas. Uma coisa que pode despertar raiva em mim, pode despertar desprezo em você e você pode rir da mesma coisa. Mesma situação. A gente vai ver, a gente vai ter 3 reações diferentes. O robô teria qual? Mas não foi assim que a gente começou? Nós não éramos, eu tô falando raça humana, nós não éramos primatas que estávamos ali lutando com a mão, até que uma hora o cara pegou um pedaço de osso e bateu na cabeça do outro e falou, caralho, quebra. Então eu vou continuar fazendo isso. Mas a gente tá falando de um cérebro humano que aprende, dado um conjunto de evolução humana que levou para isso. Então a gente está falando aqui de história total, de renascentismo, sabe, Idade Média, tal, até chegar onde a gente está aqui. Tem uma curva de aprendizado de séculos aí, uma coisa que a humanidade tem essa base para poder olhar e entender o que é certo e errado, o que é moral, o que não é, essas coisas todas. Uma máquina que você programa com os movimentos do Bruce Lee, por exemplo, você vai poder simular digital. Detalhe, é tudo simulado digital, tá? Então não está também no mundo real. A gente está filmando, mas o bonitão não está lá.
Sim. Né? No fim das contas, ainda vai ter que colocar uma pessoa como referência para essa máquina construir em cima dessa pessoa. Sabe? Então, o movimento de corpo tal vai ser alguém que tá lá para a máquina pegar e fazer o skin de quem foi construído. Então, para a gente dizer que uma máquina vai substituir um ator, eu acho que tem um caminho muito longo e muito limitado aí. Ele vai poder fazer isso. A gente tem esse limite do que pode fazer, mas Bruce Willis fez Duro de Matar, né? E o carisma dele em Duro de Matar, que é uma coisa que ninguém contava, colaborou para o filme ser o que ele é. Eu não consigo enxergar hoje uma máquina protagonizando um filme reproduzindo esse tipo de carisma, porque sempre vai faltar vou falar uma bobagem, mas vai faltar alma, sabe? Vai faltar uma coisa que a máquina não vai ter. Não vai ter. Por mais que a gente programe, sempre vai ter aquele limite da imperfeição, né?